Ele tem mestrado na USP e doutorado na Universidade Estadual da Flórida. E, por mais de 40 anos, ele foi professor na USP, e o legado dele é imenso. Abrir o currículo Lattes dele é se perder em tantos artigos publicados, tantos alunos orientados, é uma coisa imensa que ele tem. Tá? Então, a gente vai ter a oportunidade de ter o Carlinhos aqui para dar a última palestra de encerramento, e ele, com a idade, ele está misturando coisas clássicas com coisas bayesianas, que faz dele uma pessoa mais brilhante, né? O tempo fez bem para ele. Tá? E a última informação aqui que eu tenho que dar do Carlinhos, não poderia deixar de falar, é que é torcedor do Fluminense. Tá? A palavra é sua, cara. Muito obrigado. Uma honra para mim estar colaborando com esse seminário, né? A gente, quando é o último a falar, a gente imagina sempre o final da festa. Tem o pessoal que já usou o que queria, foi embora. E tem o pessoal que ficou, que quer tomar uma cachaçinha a mais. Ou seja, a gente sempre tem a saideira. Então, vocês vão ter que me aguentar até a saideira acabar. Muito bem. Eu, quando fazia o meu doutorado, eu tive muita honra de ter alguns professores que me ensinaram muitas coisas. E o professor Kemp Thorne era um professor muito frequentista. E o meu orientador era um filósofo bayesiano. E eles brigavam na frente da gente, né? Mas o professor Kemp Thorne sempre foi muito querido nosso, né, etc. Ele chegou atrás de mim um dia que eu estava fazendo prova e falou assim: olha, a inferência bayesiana só vai vingar o dia que encontrar um valor P bayesiano. Então, isso ficou na minha cabeça por muito tempo, né? Eu só trabalhei nisso depois do meu doutorado. A minha livre docência foi a base de tudo que eu vou falar hoje, foi em 1984, né? Só para vocês terem ideia. Eu não estou vendo o Dani aqui. Ele está aí? Não. Eu ia falar alguma coisa para ele. Ah, ele está lá? Não, eu ia dizer o seguinte, olha, a gente, quando está na nossa idade, né, fica o nosso patrimônio é um patrimônio de dor, né, de surdez, de um monte de coisa, mas o patrimônio mais legal que a gente tem são as lembranças, né? E aí a gente conversando, a gente lembrou de coisas que a gente se esquece no dia a dia, né? Eu fui procurado em 1982, 83, pelo professor Oscar Bustos, que me pediu para ajudar a orientar um aluno muito bom que tinha no IMPA. Ele estava fazendo mestrado e queria uma ajuda, que ele queria trabalhar em inferência bayesiana. Aí eu fui ao Rio, o Daniel acho que foi uma vez lá em São Paulo, aí eu fui da banca de mestrado dele. E é uma honra para mim, né, a gente ter participado dessa história toda aí. E o mais importante do Dani é que ele me indicou em São Paulo qual era o melhor restaurante de São Paulo, que era o Jardim de Nápoles, que ficava perto da minha casa, né? Então, ele sabia mais de São Paulo do que eu. Muito bem. Eu perguntei dele porque eu não concordo muito... Como é que é? Vamos para cá. Isso. Eu não concordo muito com o fato da gente definir o estatístico como sendo o pedreiro que mistura cimento e põe tijolo. Né? Você, quando você fala com o engenheiro, ele constrói o prédio, e para construir uma parede, ele usa tijolo, cimento, etc. O nosso negócio é falar sobre uma coisa que a gente não vê, o invisível. Eu penso que o estatístico que fala sobre o invisível e coloca ao lado um valor da incerteza que ele tem sobre aquilo que ele está falando. Diferente do cartomante, que não põe essa medida, né? Eles fazem. E aí, é interessante o que eu escrevi ali, porque eu botei wishes e witches, né? Porque eu tinha colocado bruxas, né?
E aí o cara que estava digitando na minha página falou, não, deve ter sido outras coisas, tá certo? E ficou muito mais legal assim. Então, é isso aí. Só queria fazer esse comentário que eu gosto muito. Outra coisa importante, o professor Cox recomendou comprar um livro, né? Eu estou mostrando aí a recomendação dele. O livro nosso saiu, vocês façam o favor de comprar. Ali estão as palavras do professor Cox. Então, vocês podem comprar o livro, que parece que está bom, né? Foi ele que falou. Essa é uma propaganda obrigatória. Falar de pi velho hoje é uma coisa muito importante, né? Se vocês olharem a Nature, Nature, Penais, etc., todo mundo comenta sobre o pi velho. E fazem comentários assim, que a gente tem que ficar preocupado com isso. Eu estou preocupado com isso faz algum tempo. Então, eu vou falar como é que seria a minha ideia de resolver o problema do pi velho, tá certo? Isso não é prepotência, não. É que eu acho que é o meu trabalho. É a única coisa que eu tenho para dizer para vocês. Aí vocês podem ver que, olha, esse primeiro paper tem 84 pessoas assinando como coautores, o segundo tem 72, o terceiro tem 84 autores, coautores e autores. Então, parece ser uma coisa importante. E, por último, né, tem um paper que está no archive agora e que é de pessoas que a gente gosta muito, o Christian Robert e o Gelman, né? Gelman, Então, mas eu posso dizer para vocês que reduzir o valor de 0,05 para 0,005 está só adiando o problema para mais N, né? Se você pensar em Big Data hoje, não vai valer nada essas coisas aí, né? Tá certo? Então, não vale fazer isso, tá certo? Então, qual é a ideia do nosso pi velho? Eu vou colocar aqui o que eu penso, tá certo? Veja, eu tenho um teste de hipótese que eu quero testar a média de uma normal, com variância 1. Eu quero testar se é 1 ou 1,5. São duas densidades, eu quero saber qual delas é melhor. Se eu fixar 5%, o erro de segunda espécie vai ser quase 90%. Né? Então, quase certamente eu vou errar. Eu estou nos 5%. Eu vou aumentar a minha amostra e vou passar para 10. Aí o erro de segunda espécie vai para 52. Estou mantendo 5% alfa. Né? O pretinho, eu não consigo chegar ali, porque eu acho que eu vou cair. Tem um filme. Deixa eu ver se eu... não consigo, não. O pretinho... o pretinho dali de baixo é os 5% e o vermelho é o erro de segunda espécie, tá certo? Se eu aumentar essa amostra para 100, o erro de segunda espécie já está muito, muito menor do que os 5%. Se eu aumentar para 1000, aí vai ficar muito ruim mesmo. Ou seja, você não tem chance de errar quando a hipótese é falsa. Isso vai fazer com que o médico mande você fazer. Aumenta a amostra para a gente mostrar que o nosso medicamento é melhor do que o anterior. Tá certo? Então, a gente sabe que manter 5% independente de tamanho da amostra, independente de modelo, não é a coisa correta, na nossa opinião. Tá certo? Muito bem. Se eu pensar no Q quadrado, por exemplo, no teste Q quadrado, eu vou pensar numa tabela com o N pequeno, tá certo? Igual a 60, o outro é 600, eu fui multiplicando por 10, e aí a gente chega com um pezinho 3%, vou lá e eu vou rejeitar a hipótese, mesmo que seja com odds de 0,89. Com certeza eu vou rejeitar a hipótese. Tá certo? Então, aumentar a amostra
é uma solução que o fulano tem, se ele tem os 5% de nível de significância. Um outro problema que existe é que a gente, quando vai testar a hipótese, vocês já perceberam que ninguém fala da hipótese alternativa quando faz a conta, tá certo? E aí eu estou dando um exemplo aqui, onde eu estou comparando uma Cauchy com uma normal com média 0 e variância 2. Tá certo? Eu tenho variância 2 e numa normal com média 0 e uma Cauchy. Aí você vai olhar o π-velho, vai pegar... Eu suponho que a gente tenha essas 3 observações que estão aí, tá certo? A vermelha lá da pontinha vai ser rejeitada porque está dentro dos 5%, né? Está abaixo, tá na cauda. E as outras 2 vão ser aceitas. Mas quando eu vou olhar as 2 verossimilhanças, a minha vermelhinha lá do meio deveria ter sido rejeitada, deveria indicar rejeição e não aceitação. Porque a densidade, nesse ponto, é muito maior para Cauchy do que para outra variável. Então, a gente pode pensar no teorema mais importante, do teorema de Neyman-Pearson, tá certo? Você pega o f de 0 sobre o f de 1, e aí você pode imaginar que como é que seria, né, essa razão se eu decidisse que se for menor que 1,1, por exemplo, eu rejeito, se for maior, eu aceito. E aí vocês vão ver que eu posso fazer uma coisa importante, ordenar meu espaço amostral pela razão de verossimilhança. Na verdade, eu pego o F0 sobre o F1. Eu vou pegar o F0 sobre o F1 para todos os pontos amostrais. E aí eu digo que essa é a ordenação dos meus pontos amostrais. Essa ordenação é legal porque é independente de dimensão, é independente de tudo, né? Porque o F0 sobre F1 é um número real. Então, baseado nisso, a gente vai falar como é que a gente poderia fazer um π-velho que fosse razoavelmente competente para mudar com o tamanho da amostra o nível de significância, tá certo? E o π-velho ser realmente um valor de evidência. Tá? A primeira coisa que a gente faz, né, é definir o nosso modelo estatístico. Modelo estatístico, a gente tem a verossimilhança, a gente tem a função de intensidade. Então, se vocês olharem bem, né, esse primeiro grupo, eu estou variando o θ, então é a minha verossimilhança. E quando eu vario o x, eu tenho a minha eu tenho a verossimilhança. Quando eu vario o x, então eu tenho a minha densidade, o meu modelo estatístico. Colocando uma a priori, eu tenho, então, um modelo bayesiano, onde eu tenho priori, verossimilhança e a posteriori. Tá? Minha hipótese, eu vou dividir meu espaço paramétrico em 2 pedaços. Eu vou chamar de H e A. H é a hipótese nula e o A é a alternativa. E vou tentar, se eu dei uma a priori, e esses 2 espaços são espaços de mesma dimensão, eu tenho, então, a probabilidade de H e a probabilidade de A bem definida, se a minha hipótese não for uma hipótese chapa pontual. Tá certo? Uma outra coisa importante que as pessoas não ligam muito é que, quando a gente define um modelo bayesiano, não é qualquer priori. Eu tenho que fazer com que o meu modelo matemático satisfaça certas condições. Então, a função de verossimilhança do meu modelo tem que ser mensurável na sigma-álgebra que eu coloquei para a minha distribuição a priori. Não é qualquer priori que vai servir quando eu tenho a minha verossimilhança. Não é qualquer verossimilhança que vai servir para a minha a priori que eu tenho. Então, a gente precisa pensar um pouquinho na hora de construir o nosso modelo. Muito bem. Agora eu vou ver se eu consigo aqui abrir o meu segundo
Então, continuando com o nosso modelo estatístico, eu vou pensar agora que a minha hipótese alternativa não tem a mesma dimensão do meu espaço paramétrico. Por exemplo, eu tenho duas binomiais, eu quero testar se π1 igual a π2. Né? Meu espaço paramétrico era em R2, tinha dimensão 2, e a minha hipótese vai ter dimensão 1. Então, eu estou reduzindo. Se eu estou testando se uma moeda é a probabilidade igual a meio, eu estou saindo do R e indo para 0 na minha dimensão. Tá certo? Então, nessa hora, eu não posso usar mais aquilo que a gente tinha definido. Eu vou precisar de um ente adicional, que seria eu colocar uma probabilidade a priori para a hipótese H ser verdadeira. A mais do que aquela densidade a priori que eu já havia colocado. Tá certo? Então, eu preciso complementar com uma probabilidade para poder iniciar o nosso trabalho. Na hora que eu vou testar a hipótese, né, eu tenho que pensar em falso positivo e falso negativo, erro de primeira espécie e segunda espécie, e eu tenho que dar um valor, de alguma forma, eu tenho que dar um valor para o erro de primeira espécie e para o erro de segunda espécie. Então, por exemplo, a gente pode imaginar, o Maluf era governador de São Paulo, né? Então, ele tinha lá uma epidemia de dengue na época, não me lembro, foi na época da Olimpíada Pan-Americana, né? E ele... Meningite, isso. Então, aí você pode imaginar, se a pessoa não se interessa muito pela população e mais pelos recursos, ele pode dizer, né, que o fato de eu dizer que tem uma epidemia do que não tem, eu devo diminuir muito esse erro e colocar uma coisa melhor para aquela de você aceitar que não tem e, na verdade, ter. Então, olhando o problema dessa forma, a gente pode imaginar que peso a gente daria para cada um dos erros. E aí a gente parte direto para o teorema de Neyman-Pearson, que eu chamei de Neyman-Pearson de Groot. O teorema de Neyman-Pearson, o que ele faz? Ele fixa o 5%, o alfa, e vai procurar qual é o melhor teste que minimiza o erro de segunda espécie para aquele tamanho da amostra. O de Groot, então, no livro dele, ele faz uma coisa muito diferente, que é minimizar a combinação linear dos erros. E demonstrar que o teste, na verdade, é aquele teste que a gente conhece, né? O F de H sobre o F de A, né? Menor ou maior ou igual ao nosso A, aqueles valores que eu coloquei na minha combinação linear. Tá certo? Então, o teorema vai dizer exatamente isso aí, né? Eu vou favorecer H se o F de H for maior do que o B, F de A. E o contrário, eu vou favorecer a hipótese A, alternativa. E, se eu fizer isso, eu tenho o melhor teste. O que está acontecendo quando eu uso esse teorema? Nesse teorema, se eu aumentar o tamanho da minha amostra, eu estou minimizando os dois tipos de erro. Conforme eu escolho A e B, eu dou prioridade para o erro de primeira espécie ou para o erro de segunda espécie. Tá certo? E aí a gente pensa, né? Poxa, mas o meu problema não é nada disso, porque nós não temos duas densidades, nós temos infinitas densidades, né? Quando eu falo que eu tenho uma família de densidades, né? Eu tenho o meu parâmetro θ, normal, μ1, por exemplo, eu tenho uma infinidade de densidades. E quero testar se a média é igual a 2, por exemplo. Então, eu vou comparar um ponto do meu espaço paramétrico com um monte de outros lá. Quando a gente fala de estatística frequentista, as pessoas não conseguem escrever o que seria f de x dado A. Né? O f de x dado que θ pertence
ao θ A. O f de x, dado que θ pertence ao θ H. Na estatística frequentista, isso é uma coisa complicada. Então, o que as pessoas fizeram? Construíram o teste da razão de verossimilhança, que você pega o máximo do parâmetro sobre a hipótese 1, o máximo do parâmetro sobre a hipótese 2 e constrói o teste da razão de verossimilhança. E nós, bayesianos, o que fazíamos? Nós, em vez de a gente maximizar, né, de fazer otimização, a gente faz integração. Eu tiro a média da verossimilhança sobre a hipótese A e sobre a hipótese H. E uso o teorema de Neyman-Pearson-de Groot que a gente está utilizando. Então, o que a gente vai fazer, né, o que a gente faz, a coisa mais trivial do mundo, é minimizar a nossa combinação linear de erros, mas agora com duas densidades preditivas, f de H e f de A. Tá certo? E eu vou, então, dizer que o meu alfa ótimo é aquele que minimiza, é aquele que atinge o teorema de Neyman-Pearson. Então, o meu alfa ótimo vai ser o quê? O meu alfa ótimo vai ser a média dos erros, média ponderada dos erros, para cada 2 pontos. Um ponto no espaço, no parâmetro sobre a hipótese e um ponto no parâmetro sobre a outra hipótese. Aí eu pego todos os pontos e vou tirar uma média dentro desse conjunto, dentro de outro conjunto. Essa será, então, o nosso alfa-estrela e o nosso beta-estrela. Tá certo? Então, o que é o meu alfa ótimo? O meu alfa ótimo é uma média de erros de primeira espécie. O que o meu beta estrela vai ser uma média de erros de segunda espécie. Tá? E eu vou trabalhar com isso. Aí o que acontece? O de Groot também tem a versão bayesiana. E a versão bayesiana é legal porque é exatamente a mesma coisa. Né? Eu vou dar uma perda quando eu tenho o falso positivo, uma perda quando eu tenho o falso negativo. Eu tenho a minha priori π que eu coloquei nas hipóteses. A gente calcula o risco. Né? A nossa função de risco, a função de risco vai ser exatamente a mesma coisa que a gente tem, a combinação linear de A, alfa, mais B, beta. Onde a agora é π vezes minha perda, e minha perda sobre de um lado, e o outro, né, o meu beta vai ser, o meu B, perdão, vai ser 1 menos π vezes a perda do outro lado. Ou seja, o teste de Neyman-Pearson é bom, é um teste que é robusto filosoficamente. Né? Você pode dizer que ele serve tanto para frequentistas quanto para bayesianos. Tá legal? Muito bem. Seguimos. Como é que eu calculo o π velho agora? Eu vou calcular o π velho, eu vou fazer o seguinte, eu vou ordenar meu espaço amostral. Vou ordenar meu espaço amostral. Veja, a única hora que eu não uso inferência bayesiana é dizer que eu preciso do espaço amostral. Na inferência bayesiana, a gente precisa só da verossimilhança. Não preciso de conhecer os limites do meu espaço amostral. Quando eu jogo 10 vezes uma moeda, encontro 3 caras, e a gente faz inferência bayesiana, tranquilo. O frequentista não devia fazer, porque ele não sabe quem é o espaço amostral dele. Eu parei de jogar minha moeda porque a minha mulher me chamou para tomar café. Não tem espaço amostral. Você não sabe o que poderia ter acontecido. Se você pode dizer que eu parei quando obtive 3 caras. Tudo bem, isso tem uma binomial negativa, você conhece o espaço amostral. Mas no caso em que minha esposa me chamou para tomar café, eu não sei meu espaço amostral. O Bayesian não consegue fazer provas independentes de Bernoulli, a gente tem a verossimilhança e pode calcular. Então, o único momento que eu tenho problemas de não usar uma inferência bayesiana pura é quando eu tenho que considerar que eu conheço o meu espaço amostral. E a maioria dos problemas a gente considera o espaço amostral, então eu vou resolver os nossos problemas quando está bem definido o nosso espaço amostral. Tá? Então, a minha função
de densidade passou a ser agora o f de H e o f de A. Aí alguém pode dizer assim, mas como que você pode fazer isso? É simples. Quando vocês testam, né, uma distribuição normal com variância desconhecida, vocês têm que eliminar o parâmetro do Svansk na frequentista. Então, você tem um parâmetro no Svansk que tem que ser eliminado e ficar só dependente do parâmetro principal. Correto isso, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou dizer, eu tenho um parâmetro que é a hipótese está no θH ou a hipótese está no θA. Vai ser uma função binária, 1 e 0, e eu vou chamar isso de parâmetro de interesse. E o parâmetro no Svansk vai ser o meu θ do meu espaço original. Como é que eu faço para eliminar o parâmetro no Svansk? Faço por integração. Tiro a média da verossimilhança. Tanto no θH quanto no θA. Tá certo? E aí a gente pode dizer, olha, esse é um problema de eliminação de parâmetros no Svansk porque eles não são de variação independente, né? Quando eu vario o meu θ, né, eu tenho variações independentes nos meus dois espaços 0, 1, com o outro problema lá. Mas isso não é problema, porque eu já sei como eliminar, então, vamos lá. Na hora que eu tenho um Sharp hipótese, né, uma hipótese precisa, que eu tenho μ1 igual a μ2, por exemplo, como é que eu faço para botar a minha priori nesse novo parâmetro que está aí, μ1 igual a μ2 igual a μ, por exemplo? Tá certo? Então, a gente tem que imaginar, assim, quer dizer, assim que eu imagino, né, que priori é um sistema de preferências que você dá para o seu parâmetro. Você tem as possibilidades do parâmetro e coloca uma densidade em cima desse espaço que representa a sua preferência por cada ponto amostral. Um é mais preferente, prefere um a mais que o outro, etc. Então, a distribuição a priori é isso. Então, na hora que eu faço que μ1 igual a μ2, por exemplo, eu vou pegar o mesmo sistema de prioridade restrito àquele subconjunto. Então, está bem definido a priori que eu vou colocar na minha hipótese nula, tá certo? E está bem definida a minha priori, como eu defini anteriormente, tá bom? Muito bem. Então, vamos voltar e dizer assim, quais são as etapas que eu preciso para realizar um teste de hipótese? Primeiro, meu orientador costumava me perguntar, quem vem primeiro, o θ ou o x? Você chega num banco, aí o cara fala para você, aqui tem um banco de dados, quero fazer um estudo de credit scoring. Né? Por que ele quer fazer um estudo? Ele quer saber se o cliente que chegou é um bom cliente. Então, o parâmetro está antes, porque ele não sabe o que o cliente vai. O que ele faz? Ele vai lá para trás, né? Pensa que não tem banco nenhum, bota um modelo, diz que vai gerar os dados, que os dados gerados são aqueles lá. E aí vai pensar o que ele faz com o próximo cliente. Tá certo? Então, aí a gente pode... Eu já comecei o primeiro etapa, então, vai ser a densidade do meu parâmetro. A segunda etapa vai ser definir o H e o A. Terceira etapa, eu tenho que obter as minhas priores dentro do nosso espaço. Como é que eu faço isso matematicamente? Então, eu vou pegar a minha função de densidade e vou normalizar ela. Como é que eu normalizo ela se a dimensão era diferente? Eu passei do R3 para o R2, por exemplo. Eu tenho que usar uma integral de superfície ou uma integral de linha, se for o caso da normal que eu estava falando. Tá certo? A gente já vai ver um gráfico que vai mostrar como é que a gente faz isso. Essa figura aí, não sei se ficou legal a figura aí, né? Vocês estão vendo uma linha ali? Eu peguei uma normal, cortei, como se fosse um chapéu, eu cortei o chapéu, separei. Então, a minha priori dentro da hipótese é essa linha que vocês estão vendo ali. Naturalmente. A minha priori foi a densidade grande lá. Aí eu quero saber qual a priori que eu vou usar dentro da minha hipótese. Aí eu parto ela e ela vai estar dessa forma que
Também, eu acho que também nesse caso aí é uma normal. O Vitor, que é meu colega de departamento, foi meu aluno, ele fez um gráfico bonito, porque ele pega essa figura, vira de cabeça para baixo, faz, aí você vê como é que pode ser feito isso. Tá? Depois, você tem que definir uma função de perda. Né? Você vai definir uma função de perda colocando o que eu perco quando eu erro, quando eu tenho falso positivo, e quanto eu perco quando eu tenho falso negativo. E tenho que também construir, dar uma distribuição π para a minha hipótese H e para a minha hipótese menos H. Ordeno o meu espaço amostral pelo fator de Bayes. Tá certo? E aí, vou definir quem vai ser o meu alfa estrela. Como é que eu calculo o meu P? O meu P vai ser aquele que o fator de Bayes, o espaço que eu vou calcular o meu P, são os pontos que o meu fator de Bayes é menor do que o fator de Bayes que eu observei. Aí vocês podem perguntar, qual é a vantagem de fazer isso? Independente de dimensão. Eu posso fazer isso para qualquer dimensão. Qualquer problema que vocês... Eu estou falando, posso fazer isso teoricamente. Vocês imaginem o problema computacional, que é isso aí. Né? Eu vou mostrar os exemplos que eu tenho, mais simples, mas vocês vão ver que isso daí é um problema computacional, que, como dizem os meus amigos da computação, isso não é problema, a gente resolve tudo aqui. Eu falo, mas a dimensão é grande? Aí ele pergunta, o que é dimensão grande para você? Eu falei, 10. Para nós, dimensão grande é mais de 1000, é Big Data. Né? Então, você pode fazer isso sempre. Né? Eu acredito neles. Então, eu calculo o meu P0. Como é que é a função de decisão nossa? Se o P0 for menor do que o alfa delta estrela, se o meu P0 for maior que o alfa delta estrela, ou se for igual, eu decido indiferentemente. Então, eu tenho um teste, e eu posso dizer para você, bem definido. Vamos ver se funciona legal. Tá certo? Eu tenho uma série, só para provar para vocês que eu já trabalho nisso desde 84, vocês vejam que eu tenho um artigo, eu tenho a minha livre docência, que é o último paper aí, né, testando hipóteses em diferentes dimensões, mas aí tem um artigo com o Sérgio que a gente fala de considerar, nunca considerar um teste sem considerar a alternativa. Calcule o P sempre pensando na alternativa. Não olha só sobre a hipótese nula. Tá certo? Aí a gente tem um paper também na Genetics. Nesse paper na Genetics, eu usei a ordenação do espaço amostral usando o fator de Bayes. Vocês imaginem, né, que a gente está calculando Hardy-Weinberg, por exemplo, ou paternidade, você tem uma amostra de tamanho 1000, né? E, na verdade, o seu X foi 3. A amostra de tamanho 1000 e o X foi igual a 3. Se você usar teste exato de Fischer, você reduz o seu espaço amostral de milhões para 4 pontos. Não está certo, deve estar errado. Então, na hora que eu ordenei isso e calculei o p-velho, aí a gente descobriu alguns genes que mostravam que dava para a gente classificar o indivíduo como sendo pai ou não pai. Tá certo? Bom, agora eu vou para os exemplos. Se eu estiver muito atrasado, vocês me avisem. Eu sou ruim aqui nesse treco aqui. Oh, meu Deus. Agora estou. Muito bem. Eu adoro esse exemplo. Vou contar uma história para vocês. Né? O meu exemplo é muito simples. Eu tenho 2 tratamentos. Isso é verdade. Esse paper foi publicado no JAMA, para vocês terem uma ideia da importância dele. O que faz o novo tratamento? Bombardeia o cérebro do indivíduo com toque. Tira um pedaço do cérebro. E o outro tratamento era com remédio. Então, aí, o placebo, o que era? O placebo, você botava o cara, e o paciente tinha que aceitar isso. Né? Você coloca o cara
fingindo que está dando um raio nele, tá todo o procedimento igualzinho, e no outro que está muito doente, que foi escolhido, né? Foi escolhido ao acaso lá, para colocar no tratamento, ele leva a bombada lá no cérebro dele, tá certo? Só que eu não posso fazer isso com muita gente, né? Então, teve 8 pacientes de um lado e 8 do outro. E o resultado disso aí foi o que está aí, né? 1 e 4. Um lado teve um que ficou melhor e o outro lado teve... Não, teve um que não... isso aí. No controle, teve um que melhorou e, no caso, tiveram 4 que melhoraram. E aí todo mundo fica animado. Se a gente fizer os testes comuns que a gente conhece, né? O Pearson dá... O P-value dá 0,106, o Yates dá 281 e o Fisher vai dar 282. E o nosso teste antigo é o FBST, que a gente usa, que é um teste genuinamente bayesiano, né? Só que ele tem um valor alto porque a gente está trabalhando no R2, né? Eu estou testando P1 igual a P2. Eu tenho que trazer isso, e eu não sei como fazer isso. Então, a gente tem que ficar no R2, eu não posso comparar com 5%, porque eu tenho que saber qual seria o meu nível de significância no R2 para que eu pudesse fazer isso. E aí, lá, como é que você vai saber que é menor ou igual, né? Menor ou maior, né? Então, a gente tem que definir coisas interessantes. Então, a gente não consegue fazer isso. Como é que a gente resolveu esse problema no outro teste? A gente verificou qual é a relação entre o P-value e o nosso R. Né? E a gente viu que é, na verdade, uma Q quadrado que liga 1 a 1 os dois valores. Muito bem. Então, agora eu vou pegar o exemplo e vou pegar... Eu não coloquei isso no paper, não. Tudo que eu fiz lá no paper do JAMA é clássico mesmo, é frequentista de verdade. Lá está escrito que o seu P-value tem que ser menor do que 0,05, no editorial. E só pode ter uma decimal, ou 2 decimais, não pode ter mais de 2. Tá certo? Então, se você pegar 499, não é 5%. Então, é complicado, né? Muito bem, a gente... Só para uma coisa gozada nesse trabalho, né, que a gente trabalha como estatístico, trabalha lá com um cara que está fazendo tudo, e aí você resolve o problema, fica feliz, né, de resolver o problema. Aí aparecem muitos autores. Eu tenho 8 pacientes nesse trabalho e 24 coautores. E eu garanto para vocês que um monte deles não sabe nem o que aconteceu lá. Mas, para colocar no JAMA, tiveram que fazer as médias, né, e eu não aceito muito. Muito bem, só para vocês terem uma ideia como é que fica o nosso teste. Aí, aqui é a teoria, né? Você tem ali a tabelinha, os valores em preto são os valores onde a gente aceita. Eu não falei o principal, né? Eu considerei tudo 1. Função de perda, as duas perdas iguais, e o P de H igual a meio. Então, eu botei tudo igual para que eu tenha só para mostrar, né, que a gente pode fazer diferente. Pode colocar a coisa correta mesmo. Eu estou fazendo isso aqui como exemplo. Então, a gente está minimizando o alfa mais beta. Tá? E, nesse momento, aí, a gente tem o nosso teste. E os resultados são interessantes, né? O alfa ótimo, no caso de 8,8, é 0,1245. O nosso beta dá 0,48. Muito alto porque a amostra é pequena. Tá certo? Então, eu devo rejeitar a minha hipótese porque o meu P foi 0,0923. Tá legal? Então, vejam. A minha amostra de tamanho 8,8. Aí o médico chega para mim e falou assim, pô, mas isso está muito maluco, porque tudo quanto é revista nossa, né? Depois do paper ser publicado e tudo, ele falou, essas coisas que você está falando aí parece coisa de maluco. Como é que eu sei o tamanho da amostra se eu quiser um alfa de 10%? E, por acaso, eu peguei 20, ou 10, não me lembro agora não lembro.
Eu tenho que olhar lá. E aí o 10% deu quando eu tinha uma amostra de tamanho 20-20. Eu acho que era 20-20. E aí eu fui aumentando a amostra, você chega aos 5%, chega aonde você quiser. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá certo? Muito bem. Aumentei, né? Aumentei para 20. 20, isso mesmo. Eu coloquei mais ou menos a mesma relação de odds, tá certo? Para que a gente não mude muita coisa. E o nosso p-velho foi para 0,029. Tá? O meu alfa passou a ser 0,9 e pouco. E eu rejeitei a hipótese tanto usando Q quadrado quanto usando o nosso teste. Tá legal? E aí, o que a gente mostra aqui, como é que fica o alfa ótimo quando eu tenho alfa mais beta minimizando e quando eu vou mudando o tamanho da amostra. Tá? Isso foi o meu amigo, meu ex-aluno, o Eduardo Nakano, professor de Brasília, que ele é o cara mais esperto de computação de estatística que eu conheço. Então, quando dá zebra em qualquer lugar, eu peço para ele, ele resolve. Tá certo? E aí ele fez essa coisa, e fez mais que isso, né? Ele fez uma tabelinha onde ele coloca os tamanhos de amostra com os dois tipos de erros. Se vocês estiverem vendo aí, eu tenho o alfa, tenho o beta e tenho as minhas amostras aí. E vocês vejam, quando é desbalanceado, o negócio fica muito maluco. Né? Quando a gente tem 100 e 50, por exemplo, não é a mesma coisa que 50 e 50 ou 60 e 60. Então, é sempre melhor a gente balancear, mas nem sempre é possível. Tá certo? Mas dá para a gente fazer de tudo quanto é jeito. Sem restrição da dimensão. Vejam só. Né? Tá, aí eu tenho... É muito fácil fazer quando eu coloco... Quando eu coloco uma uniforme lá na minha priori, porque, na verdade, se eu falo que se é uniforme na priori, a minha preditiva também tem de ser uniforme. Vai ser uniforme nos 81 pontos possíveis, por exemplo. Tá certo? Então, fica muito facilitado. Eu estou enganando você, mas não é de propósito, é só para mostrar que existe solução e existe futuro, porque tem muita coisa a ser feita, né? Claro. Uma outra coisa importante, né, é que tipo de hipótese você está usando. Conforme a hipótese, mais maluco fica o nosso alfa, né? Então, se eu estou testando P1 maior que P2, tá certo? É uma coisa. Se eu estou testando, para cada um desses, eu tenho que fazer a minha conta de forma adequada. Suponha que vocês queiram fazer P1 igual a P2 contra P2 maior que P1. Já diminuiu o meu espaço paramétrico para metade do outro espaço. Vocês vão ver a confusão que dá. Né? Tem beta incompleta, tem um monte de coisa aí. Mas eu tenho um amigo que é craque em tudo, né? Em matemática, em todas as coisas, em inglês, em tudo, que é o professor Luiz Gustavo. Vocês não conhecem ele, mas se vocês precisarem de um cara competente de verdade em qualquer negócio, pode chamar ele, que ele é bom. Aí eu dou essas coisas para ele e falou, semana que vem está pronto. É muito legal. É claro que nós que somos, né? Nós somos teóricos, né? Somos estatísticos, a gente se preocupa com alguns princípios que a gente deve seguir. Que horas são, hein? Que horas são? Falta muito? Falta pouco. Tá bom, já está acabando. Então, o que é legal de tudo que a gente não viola, nem o princípio da verossimilhança, nem o princípio quando uma hipótese está dentro de outra e você pode chegar à conclusão que você, por exemplo, você rejeita a hipótese maior e aceita a menor, o que é um absurdo. Isso não vai acontecer aqui jamais. Se a gente olhar do ponto de vista bayesiano, não olhar no A e B, olhar nas perdas e nas probabilidades. A gente já teve gente dando o contra-exemplo e a gente mostrou que se fizer correto,
Não vai acontecer no outro princípio. E o princípio da verossimilhança é legal, porque se você pensar no princípio da verossimilhança, não no valor de P, mas na decisão que você toma, a gente sempre toma a decisão legal. E o exemplo que a gente fez aqui, muito simples também, eu estou testando numa moeda se o P é igual a meio, e eu posso perguntar para vocês, olha, o meu P é o mesmo, o meu parâmetro é a probabilidade de cara. A minha amostra é a mesma. Eu tenho X, número de sucesso igual a 3 e número de fracasso igual a 7, por exemplo. Foi de uma binomial negativa ou foi de uma binomial comum, né? Binomial positiva? Se for da binomial positiva, o P é 1. Se for da binomial negativa, o P é um outro completamente diferente. Mas o nosso nível de significância também muda. E é isso que a gente mostrou aqui, né? Olha, vocês têm na cabeça que eu estou fazendo um exemplo muito simples com coisas bem facilitadas, tá certo? Para fazer essa conta direitinho, a gente precisa trabalhar um pouquinho na computação. Aí a gente mostra que o princípio da verossimilhança não é violado. A gente mostra também que se você troca na binomial negativa, por exemplo, se você troca o 10 pelo 3, né? O sucesso foi 3, fracasso foi 10. O P igual a meio. O 10 e o 3 não deve ser diferente do 3 e 10. E se você fizer isso normalmente, vai dar uma zebra danada, né? Dá tudo diferente. Nesse caso aí, a conclusão é sempre a mesma. Aí eu tenho outros exemplos que a gente toma sempre a mesma decisão. E é isso. Muito obrigado. É uma honra para mim ter participado desse congresso, ainda mais pelo aniversário dos meus amigos, né? Meus amigos fizeram 60 anos. E as minhas amigas também ficaram velhinhas, mas a gente não fala isso, né? Os meus amigos já tiveram metade da minha idade. Né? Eu pegava 20 dividido... Vamos dizer que eu tenho 70 só, tá? Então, 20 dividido por 10... Aí, se eu for aumentando essa relação, a gente vai aproximar de 1. Se a gente viver muito, velho, você vai ser velho igual eu. Muito obrigado a todos. Tá bom? Tem que dar para Bem, a gente tem algumas perguntas. Professor, que o senhor pensa muito rápido. Assim, a gente não consegue acompanhar o raciocínio tão rápido assim. A gente estava se perguntando um para o outro ali, na hora que o senhor mostrou a tabela com os valores de alfa e beta. Ali você está pegando a alternativa como uma igualdade para você calcular o beta? Não, eu estou testando. Eu estou testando P1 igual a P2. Esse é o meu alfa. E o beta, na alternativa, não. Na alternativa é diferente. Pois é, mas como é que você calcula o valor do beta? Integro. Eu integro a priori, eu pego a média da verossimilhança sobre a hipótese alternativa. Condicional à hipótese alternativa. Entendeu? Eu vou calcular usando o meu espaço. Eu vou pegar a verossimilhança e eu vou pegar a média da verossimilhança na restrição da hipótese alternativa. Aí vocês ganham da gente, né? Como é que é? E aí vocês ganham dos frequentistas. Não, eu sempre ganho do frequentista. Tem um negócio que o meu orientador falou, se eu não fizer igual a você, eu faço melhor. É brincadeira minha, só as brincadeiras. Mais alguma pergunta? Tem? Bem, eu estava discutindo com o Carlinhos aqueles outros artigos que ele tinha apresentado para a gente, e uma das grandes discussões que existem com relação ao valor P é a replicação de estudos. Então, existe uma preocupação muito grande que, com o valor, o clássico do 0,05,
outras pessoas produzem o mesmo estudo e não conseguem replicar esse valor. Por isso, essa proposta de baixar para 0,05, que é daquele outro artigo. No seu caso ali, aquilo que a gente está vendo ali, os exemplos que você colocou, ele não diminuiu, ele subiu, né? Na hora que você faz, ou seja, na verdade, o seu alfa ali estava estava aumentando. Quando eu aumento a minha amostra, ele sempre está diminuindo. Ele não é 5%, ele é o ótimo. Esse aqui é o detalhe. Veja, ele é o ótimo no sentido de você minimizar o alfa mais beta. Tá? Se você quer botar os 5%, você vai ter que botar um peso maior em algum lugar. Então, você põe o peso maior do alfa. Se você botar 10 e 1, por exemplo, você vai chegar aos 5% como melhor, para o tamanho N igual a 8. Não vai ser diferente disso, não. Eu fiz um exemplo onde eu estou minimizando alfa mais beta. O ótimo é aquilo lá. Mas isso não quer dizer que seja sempre isso aí, né? Entendeu? Mais perguntas? Então, vamos agradecer.